Olá pessoal, neste vídeo eu estarei resolvendo a seguinte equação: 4 elevado a x mais 6 elevado a x é igual a 2 vezes 9 elevado a x. Então inicialmente estarei decompondo cada um desses valores separadamente. Eu tenho o 4 que eu posso escrever ele como 2 elevado ao quadrado, correto? E este valor está elevado a x. Então eu posso falar que o 4 elevado a x é a mesma coisa que 2. Aqui temos um caso de potência, e quando isso acontece, basta multiplicarmos os expoentes. 2 vezes x dá 2x. O 6, eu sei que é 2 que multiplica o 3. Também utilizando as propriedades da potência, se eu tenho 6 elevado a x, então eu posso falar que eu tenho 2 vezes o 3, e ambos estão elevados a x. Então eu posso falar que eu tenho o 2 elevado a x, aplicando a distributiva, que multiplica o 3 elevado a x. Agora o 9, o 2 não há o que fazer com ele, o 9, decompondo ele, é 3 elevado ao quadrado. E esse 3 elevado ao quadrado está elevado a x. Então eu posso reescrever o 9 como 3, potência de potência, eu multiplico os expoentes. 2 vezes x dá 2x. No lugar do 4 elevado a x, eu tenho 2 elevado a 2x, mais, no lugar do 6 elevado a x, temos 2 elevado a x, que multiplica o 3 elevado a x, que é igual, este 2 eu mantenho, e no lugar do 9 elevado a x, 3 elevado a 2x. Agora, para dar continuidade na questão, eu vou pegar o 3 que está elevado a 2x, que estava multiplicando, e trago para o outro lado da igualdade, dividindo. Então, o numerador continua sendo 2 elevado a 2x, mais 2 elevado a x, vezes 3 elevado a x, agora dividido por 3 elevado a 2x. E tudo isto fica igual a 2. É este 2 que eu só copiei. Agora, ajeitando a nossa fração. Eu tenho 2 elevado a 2x dividido por 3 elevado a 2x. Estou colocando aqui 2 elevado a 2x sobre 3 elevado a 2x. Reparem que o 2x é expoente do 2 e do 3. Então eu posso escrever 2 terços, tudo isso elevado a 2x. Pois o 2 está elevado a 2x e o 3 também está elevado a 2x. Então, no lugar desta divisão, eu posso escrever 2 terços está elevado a 2x. Este sinal de mais eu estou copiando e agora estarei ajeitando essa parte aqui, como se eu estivesse desmembrando. Então, temos o 2 elevado a x, que multiplica o 3 elevado a x, e esses dois valores estão sobre o 3 elevado a 2x. E para efetuar essa divisão, o 2 não tem nem o que fazer com ele. O 2 elevado a x eu estou copiando, que multiplica. Agora eu vou fazer essa divisão, pois as bases são iguais, eu posso fazer a divisão, mostrando como efetuar essa divisão. 3 elevado a x dividido por 3 elevado a x, que multiplica 3 elevado a x. Por que eu faço isso? Pois se eu fosse efetuar essa multiplicação, não ficaria 3 elevado a x mais x, que é 2x? E não é isso que eu tenho aqui embaixo? Então podemos reescrever dessa forma. E fazendo isso fica fácil. Divido um valor pelo outro, no numerador fica valendo 1, e no denominador sobrou 3 elevado a x. Então ficamos com 1 sobre 3 elevado a x. 1 sobre 3 elevado a x. 2 elevado a x vezes 1 dá 2 elevado a x. Quando não tem nada aqui embaixo, temos o número 1. 1 vezes 3 elevado a x dá 3 elevado a x. Como os dois valores estão elevados a x, eu também posso escrever eles como esta fração, 2 terços. E ambos estão elevados a x. Então, no lugar dessa divisão, desses valores aqui por este, eu posso colocar o 2 terços, que está elevado a x. Foi o que eu encontrei aqui. E tudo isto é igual a 2.
Outro detalhe, que acontece o seguinte, este valor eu também poderia reescrever ele assim, 2/3 elevado a x que está elevado ao quadrado. Eu já explico o porquê disso, pois x vezes 2 ou 2 vezes x volta a ser isso. Eu estou fazendo isso, pois o 2 elevado a 3x eu vou estar chamando de y, e assim eu monto uma equação do segundo grau. Então, este 2 passa a ser o nosso expoente, o 2/3 elevado a x é a nossa base que eu estou chamando de y, então ficamos com y ao quadrado. Nesse segundo termo é a mesma coisa, onde tem 2/3 elevado a x, eu chamo de y. Então, no lugar do 2/3 elevado a x, eu estou considerando o y. Como é uma equação do segundo grau, esse 2 que era positivo, eu trago para cá, fica negativo. Tudo isso é igual a zero. Só não podemos esquecer que o y equivale a 2/3 elevado a x. Vou estar usando no final. Utilizando o processo prático, o oposto da soma e o produto, eu quero dois números que quando eu somar dá o oposto de b. Se o b era positivo, ele fica negativo, então menos 1. E eu quero esses mesmos dois números que quando eu multiplicá-los entre si, dê o valor da letra C, menos 2. Eu vou começar pelo 2 e pelo número 1. 2 e 1, 2 e 1. Porém, tem os sinais de menos. Se eu colocar o menos aqui e o menos aqui, menos 2 mais 1 dá menos 1, então está correto. Na multiplicação, menos com mais dá menos, e 2 vezes o 1 dá 2. Então eu posso falar que o y' é igual a menos 2, e o y' duas linhas é igual a 1. Agora voltando lá no início, eu falei que o y equivale a 2/3 elevado a x, que deve ser igual a esses resultados. Eu nem vou colocar o menos 2, pois o 2/3 elevado a qualquer valor, não importa se seja positivo ou negativo, não dá um número negativo. Então o menos 2 já não é a resposta para a nossa questão. O que nos sobrou, y igual a 1. Então queremos um número, quando substituir no lugar do x, o resultado seja 1. E sabemos que qualquer valor elevado a zero é igual a 1. Não importa o valor, se seja fração, se seja um número inteiro, qualquer valor elevado a zero é igual a 1. Então nossa resposta, o x é igual a zero. Esta é a solução. Solução, zero. Aproveitando para tirar a prova real. Onde tem o x eu coloco zero. 4 elevado a zero dá 1, mais 6 elevado a zero dá 1, é igual a 2 que multiplica 9 elevado a zero também dá 1. 1 mais 1 dá 2, e 2 é igual a 2, correto? Então o zero é a nossa solução, e a alternativa correta é a letra C.